Danilo, tem algo que é chamado, que a gente conhece por coração de atleta. Boa. Quando a gente fala em coração de atleta, especificamente a gente não está falando de coração de atleta por questão de hormonização ou não. Não. Né? A atividade física em si, ela hipertrofia o coração? Perfeito. Como é que é? Porque aí é lógico, eu imagino que se isso naturalmente acontece, por isso que tem essa nomenclatura de coração de atleta, com o uso de esteroides, isso aí é lógico que tende a aumentar, né? Exacerbar essa questão. Como que é isso? Coração de atleta. Perfeito. Essa é uma parte muito importante e assim, que é um desafio, né? O desafio para o cardiologista, porque muitas vezes você precisa diferenciar entre cardiomiopatia e coração de atleta. O coração de atleta, por definição, é uma adaptação fisiológica. Ou seja, é uma adaptação fisiológica frente ao estresse que o exercício físico impõe cronicamente, entendeu? Então você tem aí a hipertrofia, que a gente considera a hipertrofia excêntrica e a hipertrofia concêntrica. O treino cardio puro, vamos dar um exemplo de um treino cardio que assim, é o limite, o cross country, por exemplo, que é o que mais condiciona, vai dar as maiores dilatações. Ele tende a causar uma hipertrofia concêntrica, certo? Desculpa, uma hipertrofia excêntrica. Sim. Ou seja, ele vai fazer uma dilatação da cavidade. O sarcômero, a célula, o cardiomiócito, ele vai se estirar. E com isso ele vai fazer com que a cavidade cresça, a cavidade aumente de diâmetro. Isso daí é hipertrofia excêntrica. Os treinos de força... Essa não é a perigosa. Não. E a hipertrofia concêntrica, que é a do treino de força, sim, também não. Assim, você tem, para a hipertrofia concêntrica, que é aquela que empilha célula, então o que acontece? Cresce a parede e diminui o tamanho da cavidade. Essa hipertrofia, ela também, em fases iniciais, ela é fisiológica, entendeu? Assim, é uma adaptação fisiológica. Mas falando de uma forma mais simples, então o coração de atleta é uma adaptação do coração, como eu disse, fisiológica, não patológica, ou seja, que não leva a doença, frente ao esforço imposto ao sistema cardiovascular. Aí a gente começa a ter alguns tipos de exercícios físicos que podem fazer adaptações já não fisiológicas. Eu vou te dar um exemplo. A maratona, ela pode dilatar o átrio esquerdo, ou seja, pode predispor o paciente a arritmias. Então, assim, agora a maratona para mim é exagero. Assim, a maratona já é um esporte, melhor dizendo, que já leva mais, muitas vezes, para condições mais patológicas, ou tem a questão da intersecção do que só o fisiológico. Mas falando de uma forma simples é essa. Mas você tinha me perguntado do coração de atleta versus a cardiomiopatia. Então, isso, na verdade, assim, coração de atleta em si é algo natural, pelo que a gente entendeu agora, que acontece. Porém, a partir do momento que isso já gera uma alteração de pressão arterial, isso já começa a trazer problema. Ou ele vai gerar independente disso. Como você falou, que uma hipertrofia na condição excêntrica, né, por parte dos exercícios cardiovasculares, né, então seja corridas e tal, e na concêntrica com relação à musculação, por exemplo. Isso, puro. Então, e assim, aí você pode ter um misto, né? Que o remo, por exemplo. O remo já é um treino misto. Sim. Você pode ter hipertrofia concêntrica e excêntrica. Você pode ter crescimento da cavidade, a cavidade aumentar, e você pode ter também espessura, aumento da espessura das paredes, entendeu? Por isso que é muito importante quando você vê uma alteração dessa, que nem no paciente, no fisiculturista, que aparece com dilatação, uma das primeiras coisas que você tem que perguntar é se ele faz cardio. Às vezes você vai pegar... Porque assim, o treino cardio excessivo aceita-se como adaptativo até 70 milímetros de dilatação. 70 milímetros não é pouca coisa, não. É grande, é um coraçãozão, entendeu? Então, ou 7 centímetros de diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Então, assim,
Mas assim, pro cara também dilatar 70 minutos, ele tem que treinar muito o cardio. Tem que ser assim, tem que se treinar todos os dias em altíssima intensidade. Aí geralmente maratonista. Isso sendo cardio. Isso Ou cardio. seja, já é algo muito difícil de acontecer. É. Agora, e o contrário, do cara que só puxa ferro. Por quê? Porque ele não quer queimar, né? Então Sim. ele não vai fazer cardio Sim. porque ele não quer queimar. Principalmente se, como eu falei, se é um ectomorfo, né? Se é um ectomorfo, que é um magrão, ele vai ter grandes dificuldades de ganhar músculo se ele treinar muito cardio. Agora, essa questão é fundamental. É fundamental as pessoas terem esse conceito. Então, voltando, quem puxa ferro, quem treina, faz musculação puramente, ou seja, não treina cardio, não é para aparecer um coração dilatado. Quando aparece um coração com cavidade aumentada, com diâmetro aumentado, isso daí é uma cardiomiopatia até que se prove o contrário. Ou seja, ele desenvolveu uma cardiomiopatia. É secundária anabolizante? É secundária ao treino muito intenso, porque pode acontecer também? Ou é uma cardiomiopatia genética, ele já tinha isso e não sabia, entendeu? Aí que é o desafio. Porque quando você pega um indivíduo assim, cru, quando você pega um indivíduo que você tinha um parâmetro de comparação, o antes e o depois, é uma coisa. Agora, quando o indivíduo já chega, o atleta já chega com o coração dilatado, aí é um desafio um pouco maior. Porque você tem que afastar coração de atleta, mas se o cara não treina cardio, não tem por que ter dilatado o coração, entendeu? E aí você tem que afastar a cardiomiopatia, fazer um diagnóstico de cardiomiopatia, entendeu? Mas assim, é possível a pessoa ter essas dilatações ou essa diferença, mas sem alterar a pressão arterial? Ou sempre vai haver alteração? Não, sem alterar a pressão. Sem alterar. A alteração de pressão é uma coisa à parte, entendeu? Sim, porque assim, eu até de cardiologista, eu já vi cardiologista dizendo, por exemplo, que uma pessoa, como que um cara do seu tamanho vai ter uma pressão comum? Entendi. E na verdade a gente sabe que sim, que tem que ter uma pressão comum. Sim, né? Não, isso aí... Não tem essa questão de que porque é maior, porque é mais pesado, a pressão é diferente, é maior. Não, isso não procede. Assim, e na verdade, o paciente que aparecer com hipertensão arterial, a gente vai ter que buscar outras causas. O GH, por exemplo, uso de cocaína, uso do próprio esteroide, entendeu? Isso não é uma coisa linear, entendeu? Assim, o cara treina força e é gigante e ele é hipertenso. A questão é a seguinte, o que o cara usou para chegar até lá? Por exemplo, se o cara vai fazer um bulking, é provável, se tiver num bulking sujo, por exemplo, é provável que ele vai estar ingerindo grande quantidade de carboidratos refinados, a quantidade de sal que ele vai ingerir é maior, aí ele pode ficar hipertenso, entendeu? Assim, mas são coisas diferentes. Eu entendi o que você quis dizer. Não é uma coisa assim, teve coração de atleta, ou dilatou o coração, ou está fazendo treino de força, vai ser hipertenso. Não tem essa... Tem maior quantidade de massa muscular, vai ser hipertenso. Não. Aí, na verdade, o que acontece? Esse é um erro crasso, considerado erro crasso pelo seguinte... Geralmente, esses pacientes é a famosa pseudo-hipertensão. É o paciente que foi medida a pressão errado. Que você pega um esfigmo. Isso aí é um erro crasso que as pessoas têm que se tocar. Por exemplo, você vai comprar um esfigmomanômetro na farmácia, você tem que ver se o esfigmomanômetro, que é um aparelhinho de medir a pressão, sim, cabe no seu braço. Você tem um homem lá com 45 de circunferência do bíceps e compra um esfigmo que vai até 38 centímetros, ele vai ser hipertenso. E na verdade ele não é hipertenso, isso daí é chamada pseudo-hipertensão, é a falsa hipertensão. Então, a primeira coisa para diagnosticar a hipertensão tem que fazer com a técnica correta. Por isso que eu falo que para os meus atletas eu peço para comprar esfigmo de punho, porque o braço dos caras é muito grande e a maioria dos esfigmos não chega ao braço dele, entendeu? Então começa por aí. É igual você pegar, por exemplo, um esfigmo de uma criança e colocar no meu braço, por exemplo. Eu vou ser hipertenso também, entendeu? Então assim, começa por aí. Então a maioria dos casos de hipertensão em fisiculturista é pseudo-hipertensão. Foi técnica incorreta de medida, entendeu? Acho que isso é importante de falar, porque são atletas que têm um braço muito grande. E existe um parâmetro de pressão normal, pressão arterial normal. Sim. E qual que é ele?
Então, 130 por 80, menor que 130 por 80. Menor. Só que assim, vamos colocar isso de maneira geral. Sim. Agora, se o seu risco cardiovascular é maior, aí essa pressão tem que ser mais baixa. Entendeu? Certo. 120 por 80, 120 por 75. Então, assim, aí cai um pouco o valor. Então, assim, depende do risco cardiovascular. Por exemplo, se você já tiver uma placa de ateroma na coronária ou na carótida, aí a gente aceita, a gente busca metas mais agressivas. Mas vamos falar de maneira geral isso, 130 por 80. E aí a pessoa falar que você tem maior do que isso porque você é maior, porque você tem mais massa muscular, é um erro. É um erro, com certeza. Não dá pra gente aceitar um 140 por 90, um 150 por 100 e colocar isso como algo normal. Isso não é normal. Da mesma forma que isso não é normal, por exemplo, a frequência cardíaca, que nem a gente vê muitas vezes em atletas que usam clenbuterol, que usam GH. A primeira alteração do GH vai ser aumentar a frequência cardíaca. Então, assim, você pega um indivíduo em repouso com 85, 90 de frequência cardíaca. Isso é extremamente prejudicial para o neurônio. Isso daí aumenta o risco de insuficiência cardíaca, mas aumenta o risco também de demência. A gente sabe que quem tem a frequência cardíaca entre 60 e 70 tem 51% menos de chance de evoluir com Alzheimer do que quem tem a frequência entre 70 e 80. Então esse é um alvo por si só. E a pressão é a mesma coisa. Então assim, não aceite ter pressão de 150 por 100, por exemplo. Ah não, só porque eu sou gigante. Provavelmente você está, primeiro, medindo errado, agora tirou esse viés da medição, da aferição, tirou isso fora, você continua hipertenso, você segue hipertenso, tem que tratar como hipertenso, entendeu? Ou seja, a hipertensão arterial não faz parte de uma adaptação fisiológica do treino, entendeu? Não, isso não deve acontecer, pelo contrário.